Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui estamos uma vez mais para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo e meditar na sua palavra. Hoje estamos na parte final do tema Ficarão de Fora, parte de número 4. Vamos ler, como de costume, Apocalipse 21 e o verso 4 a seguir, onde a palavra do Senhor nos diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Verso de número 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meu Deus, meu Deus. Meus amados irmãos, hoje falaremos dos dois últimos, os idólatras e os mentirosos. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz que a idolatria é algo que entristece muito ao Senhor. Idolatria significa quem adora, quem cultua ídolos, ou seja, quem se faz outros deuses para si, além do nosso próprio Deus. A Bíblia nos diz que o nosso Deus ele é de eternidade e em eternidade ele é Deus. Ele é o princípio e o fim, a palavra acabou de nos dizer. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio de fato, meus irmãos, e não há outro Deus além dele. Muitos de gerações e gerações têm levantado outros deuses para si, sendo que há um só Deus, aquele que fez os céus e a terra, aquele que nos criou, aquele que nos sonda, aquele que nos conhece, aquele que faz por nós, aquele que nesse momento, através dessa palavra, está chamando nós para ele, para sair desse mundo de cultuar outros deuses e cultuar somente a ele, adorar somente a ele. Meus amados irmãos, olha o que Levítico nos diz. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Levítico vai nos dizer no verso de número 4: Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição, deuses de prata, de ouro, de gesso. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a Bíblia ainda vai nos dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Apenas pelo Senhor Jesus Cristo é que podemos chegar até o Pai. Entenda uma coisa, meus irmãos, muitos falam que veneram. A palavra venerar, se nós pegar do dicionário português, a palavra vai dizer que venerar significa respeito, grande consideração e o principal, render culto. Render culto. O que significa render culto? É adorar, meus irmãos. É adorar, é você render culto a um ídolo. Muitos adoram, vamos trazer aqui, nos tempos antigos era Dagon, Baal, Astarote. Levantavam esses ídolos para si, colocavam estátuas e imagem deles ali e adoravam aqueles deuses, Baal, Dagon, Astarote, enfim, todos esses deuses. Nós vemos também, meus amados irmãos, a adoração a, vamos trazer aqui o nome, Maria, Nossa Senhora, São Pedro, quando aquelas pessoas estavam adorando Dagon, estavam adorando demônios, Baal, demônios, Astarote, demônios, mas quando estamos nos referenciando a Maria, não estamos adorando demônios. A Nossa Senhora não estamos adorando demônios. A São Pedro não estamos adorando demônios. A São João não estamos adorando demônios. A Santo Expedito não estamos adorando demônios. No entanto, meus amados irmãos, a palavra acabei de dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, a palavra é clara, meus amados irmãos, tanto na Bíblia protestante quanto na Bíblia romana, que tem 7 livros a mais. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Vamos trazer para os dias de hoje, meus amados irmãos, como se o irmão Luciano, eu vou pedir para o irmão Luciano,
né? Roga por mim, pecador, né? Pede ao Pai. Irmãos, hoje eu estou aqui, eu posso até interceder por você, mas quando eu morrer, meus amados irmãos, não há mais o que fazer. Eu já estarei morto, irei para a glória. Agora, Maria, Pedro, João, Expedito, Santo Agostinho, todos esses já foram para a glória com o Pai, foram excelentes pessoas aqui nessa terra, foram usados poderosamente por Deus. No entanto, eles já morreram, meus amados irmãos. E Jesus Cristo até morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra do Pai, como a nossa palavra diz. E meu amado irmão, pode, né, olhar na Bíblia protestante, pode olhar na Bíblia romana. Nenhum outro, meus amados irmãos, ressuscitou, nenhum outro. Apenas Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso a palavra nos diz, meus amados, Ele é o caminho que nos leva até o Pai. Então, quando nós estamos clamando por Maria, quando nós estamos, Nossa Senhora, né? Quando nós estamos clamando por São Pedro, estamos clamando por São João, Santo Agostinho, meus amados irmãos, nós estamos adorando ídolos, nós estamos deixando de clamar ao nosso Pai, que tudo sabe, e clamando a pessoas que já morreram, meus amados irmãos. Então isso torna-se idolatria, idolatria na presença do Senhor. Aleluia. Olha o que o Salmo de número 115 vai nos dizer, meus amados irmãos. É a palavra do Senhor, tá, meus amados? Não estou me basando em conceitos humanos, mas sim na palavra do Senhor. Salmo de 115, verso 4 a seguir. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram. Suas mãos apalpam, não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Verso de número 8. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Meus amados irmãos, como assim torna-se semelhante, né, a Pedro? Torna-se semelhante a Maria? Não. Torna-se semelhante àquela imagem que ali está. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Meu Deus. O verso de número 9 do Salmo 115 diz assim, ó. Israel significa povo de Deus. Povo de Deus, confia no Senhor. Aleluia. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, meus amados irmãos, apenas no Senhor, apenas ao Senhor adore, apenas ao Senhor clame, apenas ao nosso Senhor. Né? Apartai-vos da idolatria, porque senão, meus amados irmãos, ficaremos de fora. E a palavra nos diz que o Senhor não quer que ninguém fique de fora, meus amados irmãos. Ninguém. Mentiroso. Mentiroso significa enganador. Enganador. Aquele que engana. João 8,44. Olha o que a palavra nos diz. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu Deus, meus amados irmãos, quando nós estamos falando da mentira, estamos falando do enganador, do inimigo, que é o contrário à verdade. O nosso Senhor, ele é a verdade. E o que é o contrário do nosso Senhor é Satanás. E Satanás, a palavra acabou de nos dizer, ele é o pai da mentira. Ou seja, aquele que profere mentira, o Senhor acabou de falar que vós sois filhos do diabo. Ou seja, aquele que profere a mentira está se tornando filho do inimigo, meus amados irmãos. Então por isso que a palavra diz, ficarão de fora os mentirosos, porque estão se assemelhando ao inimigo. Amém, meus amados irmãos? Mas como eu sempre digo no final, né, do tema ficarão de fora, ainda é tempo, meus amados irmãos. Deus está de braços abertos. Está de braços abertos para nos recolher e nos ajudar, muitas vezes, nos abster desses pecados, que muitas vezes é difícil nós largar algumas práticas, né, meus amados irmãos? Mas o Senhor é aquele que está disposto a nos ajudar através do seu Espírito Santo que está conosco. Eu quero orar pelas nossas vidas. Senhor, obrigado, meu Pai querido, pelo Senhor nos elucidar o que, Pai bondoso, nos afasta de Ti. Por Senhor nos elucidar aquilo, meu Pai querido, que nos deixará de fora naquele grande dia. Muito obrigado, Senhor bondoso, pela Sua palavra, pelo Seu amor.
pelo seu carinho, meu Pai querido, pela sua justiça, pela sua bondade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, eu te agradeço. Pai, eu lhe peço uma semana maravilhosa para o seu filho, meu Pai querido. Em nome de Jesus, meu Pai bondoso, toca e resplandece o seu plano na vida dele, na vida dela, meu Pai. Eu sei que ele tem que querer isso, meu Pai. Eu sei que ela tem que querer isso. Por isso eu lhe peço sobre a vida dele, sobre a vida dela, Senhor. E se ele assim querer, Senhor, concordará comigo dizendo amém. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.